Olá, gente, olha eu aqui de novo. Eu estou aqui justamente para falar sobre o e-book. Por isso que eu retornei aqui com vocês, porque é um e-book maravilhoso, um e-book que vai realmente nos dar uma compreensão fantástica. Então, meus amores, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vale muito a pena. Muitas pessoas que compraram esse e-book adoraram e começaram realmente a ler com uma forma ali diferenciada. É uma meditação, uma reflexão que melhora muito a nossa alma, o nosso espírito e vai realmente lhe dar um outro olhar sobre a oração do Pai Nosso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vale a pena. Dá uma olhadinha lá. Até a próxima. E fala na Bíblia também que se voltar a pecar, voltam com mais 7 os demônios. Jesus disse exatamente isso aí, né? Que se alguém está possuído por um espírito maligno, é liberto, o espírito sai. Mas no lugar você não põe o que evitaria o espírito voltar, que é o evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Ele volta com 7 espíritos piores e o estado desse homem final é pior do que o primeiro. Palavras de Jesus. Exato. No caso de Jó, que também a gente pode discutir essa questão da soberania versus a liberdade, né, do humano. O que a gente tira daquela... Porque dá a impressão que Deus permitiu que o demônio viesse e falasse, se você faz isso, porque ficou fazendo tipo de uma aposta com Deus. O que dá para aprender com isso? Primeiro já que Jó era correto, né? Era uma pessoa de Deus. Bom, o que a gente pode aprender é que a Bíblia nos dá, às vezes, uma janela no mundo espiritual, mas ela descreve os acontecimentos através dessa janela numa linguagem muito humana. Como eu te disse, a gente está lidando com realidades que a gente não compreende plenamente. Então a gente chama isso de linguagem antropomórfica, que significa a semelhança do homem, ou antropopática, a semelhança dos sentimentos humanos. Tá. Então a Bíblia usa muito esse tipo de linguagem para se referir a Deus, para que a gente possa ter uma ideia. Não é exatamente, mas é o mais próximo que a gente consegue... a gente poderia compreender. Então a descrição de Deus sentado no céu, no trono, os anjos servindo, e entre os anjos chega Satanás para fazer aquela proposta indecente com relação a Jó, a gente não sabe realmente o que é que aconteceu. Mas esse quadro ensina para nós algumas coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece no mundo sem a permissão dele. O diabo sabia disso. Tanto é que Satanás foi lá pedir permissão. O diabo é o diabo de Deus, nas palavras de Lutero, acredita? O diabo é o diabo de Deus, ou seja, ele só faz e só vai até onde Deus permite. É um pitbull numa corrente. Né? E Deus estica aquela corrente, libera aquela corrente de acordo com os planos dele. O diabo sabe disso, por isso ele foi pedir a liberação, né, para tentar Jó. Só existe, o diabo sabe disso, ele sabe que não pode agir sozinho, só existe um Deus, eu não sou esse Deus, você não é, o diabo não é. Então, ele reina soberano sobre tudo. E Deus, às vezes, permite que os seus servos mais fiéis passem por sofrimentos, angústias, exatamente para testar, purificar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Isso aí é ensino geral da Bíblia. Quem diz que o cristianismo bíblico promete prosperidade, saúde, felicidade para quem crer em Jesus e for devoto, isso é fake news. Isso aí é um evangelho falso. Jesus disse que a porta era estreita. E sempre foi. E a gente sempre está sujeito a esse tipo de coisas. Por isso que a gente não pode... Voltando agora ao tema do Rio Grande do Sul. Muitos cristãos fiéis lá do Rio Grande do Sul, eu conheço igrejas lá, conheço pastores, gente crente fiel lá, perdeu tudo. Não é? Então, estava no meio juntamente com os outros, mas era servo de Deus, como Jó, permitiu a provação, a perda de todos os bens, e eles vão sair firmes, vão sair fortes dessa provação, confiantes. Tem sempre um propósito? Sempre tem. Em relação à igreja, ao Papa, em questão das indulgências, o que mudou? Que a gente lembra das indulgências na Idade Média, né? Isso. Comprava um pedaço do céu, não era isso? Mais ou menos isso. Mas gerou tanto problema isso, né? Gerou, mas não mudou absolutamente nada.
As indulgências, elas foram... Primeiro eu vou explicar. É, o que era na época. O que era? Indulgência é um perdão divino concedido pelo Papa das consequências temporais dos pecados cometidos e que já foram perdoados no confessionário. O católico teria cometido uma falta grave, foi no confessionário, ele pediu, se confessou, o sacerdote lá perdoou os pecados, agindo em persona Christi, né, em nome de Cristo, e mais ainda restam as consequências do pecado. No mundo ou na eternidade? No mundo e na eternidade. Então, o Papa, do tesouro de méritos da Igreja, que é composto dos méritos dos santos, dos mártires e tudo mais, ele tira perdão que ele administra ao católico que cumpre determinadas condições que ele mesmo impõe. Tipo assim, essas indulgências, elas podem aliviar você dos sofrimentos aqui nesse mundo, por causa dos seus pecados, e do tempo, encurtar o tempo no purgatório, para que você possa, do purgatório direto para o céu. Então, era isso que estava sendo feito na Idade Média. As primeiras indulgências foram do século X ao século XIII e eram oferecidos aos que iam lutar nas cruzadas contra os muçulmanos islâmicos para recuperar a Terra Santa. Depois virou uma prática comum que o Papa administrava e dava mediante peregrinação, ofertas financeiras, caridade, e a coisa ficou, o caldo engrossou quando o Papa Leão X, querendo recursos para reformular a Catedral de São Pedro, dar uma repaginada na catedral, ele liberou indulgências por todo o Império Romano, e o tesoureiro dele, o famoso alemão Tetzel, ele tinha um dito, né, que quando a moeda entrava tilintando no cofre, a alma saía voando do purgatório. Ele dizia isso aí. Isso revoltou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Poxa. E foi aí que ele escreveu 95 questionamentos, pregou na porta do castelo de Wittenberg, que era o Instagram daquela época, né? Convidando os doutores para um debate sobre o que é realmente penitência e se pode haver perdão de pecados dessa forma, né? E aí deflagrou a Reforma Protestante. Poucos anos depois, a Igreja Católica se reuniu no chamado Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma, e reafirmou a questão das indulgências. Reafirmou. Não mudou nada. A Igreja Católica não cedeu absolutamente nada. O Papa, nesses anos recentes, tem emitido indulgência para o Dia do Idoso, indulgência para a peregrinação eucarística. Recentemente, o Vaticano publicou uma nota, um decreto meio que ajustando a questão da penitência para os dias de hoje. Então, até hoje existe a questão da penitência. O católico, ele pode adquirir, a questão das indulgências. O católico pode adquirir indulgências mediante determinadas condições estipuladas pelo Papa, né, que vão desde peregrinação até boas obras, caridade. Creio que hoje a questão da compra com dinheiro já não tem tanta ênfase, exatamente por conta das repercussões. Mas não deixa de ser uma compra, uma troca de você querer um benefício de Deus através de esforço humano, né? Foi contra isso que os reformadores se levantaram, exatamente contra isso. E por isso que eles disseram, já que isso não está na Bíblia, somente a Escritura. Já que isso ofende a Cristo, porque você vai ter que fazer alguma coisa para completar o trabalho de Cristo, somente a graça, somente a fé. E a glória tem que ser somente de Deus e não da igreja que administra esse tipo de redenção. Então, infelizmente, está aí as indulgências de volta, né, ao cenário de debates no meio religioso.